Antes de qualquer coisa, eu vou estender a minha mão, as duas mãos, para todos vocês. E durante a minha fala, eu convido vocês a viajar nas várias histórias sobre estender a mão. A minha origem está numa pequena cidade do interior do estado, cuja vocação sempre foi a agricultura. Na época da minha primeira infância, o apelido da cidade era Terra da Cebola. Nem meu pai, nem minha mãe tiveram muitas oportunidades de estudo, o que rendeu aos dois déficit de condições econômicas, déficit de condições sociais e déficit de sonhos também. Por conta da grande influência de descendentes de japoneses na região, eu fui alfabetizado primeiro em japonês. Eu cheguei ao ensino fundamental falando muito mal português, o que me rendeu pela primeira vez a incômoda sensação de ser estrangeiro, mesmo estando no meu país. Mesmo assim, eu segui com os estudos. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha avó materna adoeceu de maneira bastante grave. Somada com a situação bastante difícil que os meus pais viviam na época, eles tomaram a difícil decisão de abandonar a vida onde nós morávamos e seguir para a cidade grande. Duas eram as razões motivadoras. A primeira, bastante óbvia, era amparar a saúde da minha avó. E a segunda, também não menos importante, era a busca por perspectivas melhores para os filhos. E assim, nós nos mudamos. Eu cheguei na cidade grande no meio do ano letivo. Ou seja, tive que correr atrás para me adaptar. Aquele ambiente era de novo estranho. E pela segunda vez, eu me senti estrangeiro novamente. Mesmo assim, eu segui nos estudos, concluí o ensino fundamental, me matriculei no ensino técnico, passei, segui no ensino técnico, concluí o curso, e quando eu estava ao final do curso técnico, o responsável pela coordenação do curso me convidou para cumprir o programa de estágio na escola. E assim foi. Eu fui seguir o meu programa de estágio na própria escola que eu estudei. Quando o estágio estava chegando bastante no final, a responsável pelo programa me chama e me diz assim: vem cá, vem aqui falar comigo. Existe uma vaga que eu não publiquei ainda no portal de vagas e eu queria que você fosse ver. Parece uma oportunidade legal para você. E assim eu fui. Marquei uma entrevista, o engenheiro que me atendeu simpatizou bastante comigo, bastante motivado pelo fato de eu ser descendente de japonês, e acabei sendo contratado. Antes de prosseguir essa história, algumas perguntas para todos vocês. Quem se lembra do primeiro dia de aula? Quem se lembra da primeira vez que, eventualmente, mudou de prédio, mudou de condomínio? Quem se lembra da primeira vez que fez uma viagem internacional? Quem se lembra a primeira vez que pisou num shopping e usou uma praça de alimentação? Todos nós aqui temos, apesar, às vezes, até de uma certa dificuldade com esses eventos, boas histórias para contar desse primeiro dia. Voltando lá para o ano de 1986, quando eu fui contratado naquela empresa, aquela empresa ela tinha sido montada na capital em muito para cuidar da expansão de uma linha de metrô que estava em construção na cidade. E eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho foi o pior dia da minha carreira. Não houve pior dia. Amanhã, naquele primeiro dia seguiu, fui apresentado aos colegas, fui apresentado ao trabalho e o dia seguiu. Quando o horário do almoço foi se aproximando, aquele ambiente que era completamente estranho para mim, a maneira como as pessoas falavam, a maneira como as pessoas se comportavam,
A maneira com que as pessoas se vestiam, comparado com a maneira que eu estava vestido, era completamente estranho. E, de novo, eu estava me sentindo estrangeiro. Se aproximando o horário do almoço, eu que havia trazido o almoço que a minha mãe havia preparado para mim, fui ficando cada vez mais preocupado. Como eu vou fazer? A preocupação se tornou ansiedade. A ansiedade, em algum momento, se converteu num profundo estresse. Foi quando eu tive uma ideia. Eu não me orgulho muito dessa ideia que eu vou contar para vocês, mas foi a ideia que eu tive. O banheiro do escritório tinha uma divisória de granito. Na entrada do banheiro, a porta abria desse jeito, havia um canto entrando do banheiro do lado direito. Qual foi a ideia? Vou pegar a embalagem do meu almoço, vou me sentar naquele cantinho e vou me alimentar o mais rápido que eu puder. Mesmo me dando conta que eu tinha esquecido os talheres na minha mochila, eu continuei comendo o mais rápido que eu pude. E torcendo para que ninguém me descobrisse. O problema é que me descobriram. Um colega que não costumava almoçar entrou no banheiro, virou para o lado direito, olhou para baixo e me viu ali. Naqueles 2, 3 segundos que os nossos olhares se cruzaram, uma mistura de sensações me invadiu. Medo, terror, um profundo sentimento de incompetência e, pior, de impotência, que me pôs paralisado ali, sentado no chão, com a embalagem do meu almoço nos braços. Esse meu colega me pensou 2 vezes. Me estendeu a mão, me colocou de pé, me deu um abraço e falou, vai ficar tudo bem, vamos sair logo daqui para ninguém te ver. Me levou para fora do banheiro, me levou até o refeitório, aqueceu a minha comida, conseguiu talheres emprestados para mim, mas, previsivelmente, havia perdido completamente a fome. Esse evento aconteceu há 33 anos atrás. Refletindo a sensação de solidão e desamparo que eu senti naquele momento, eu fico me perguntando se essa sensação não é semelhante à de um refugiado, de um excluído social, mais ainda, mais proximamente de todos nós, um jovem que vive na periferia de grandes cidades, como essa aqui, e que, por exemplo, nunca foi ao cinema. Olhando para 1977, quando os meus pais, por conta da doença da minha avó, se mudaram para a cidade grande, existem várias razões de por que as pessoas se movem pelo mundo. Por exemplo, venezuelanos que fogem da grave situação econômica e política do país. Sírios que fogem da guerra. Haitianos e moçambicanos que fogem das graves consequências de terremoto, por exemplo. Mas, proximamente de todos nós, pessoas, por exemplo, que estão num ambiente como esse, oprimidas por professores, a dura realidade de estudo e o desamparo que visita essas pessoas. Por exemplo, gestores extremamente duros, extremamente opressores, com as quais aquele medo de perder o emprego motiva as pessoas a ir aguentando e seguem no dia a dia. A minha reflexão sobre isso, existem várias formas de entender isso que acabam desencadeando os fenômenos da ansiedade, ou a doença que parece ser o mal do século XXI, que é a depressão. Mas há um grande problema, que, na minha opinião, é a falta de conexão. A falta de conexão desencadeada por um gesto simples, muito simples. Voltando para trás novamente, para aquela estranhíssima linha no currículo que eu tenho de ter tentado almoçar no banheiro, 15 anos se passaram. A gente chega no ano de 2001.
várias atividades foram incorporadas à minha carreira. Entre elas, eu havia me tornado instrutor interno de treinamento. Eu estou aplicando um módulo. Qual não é a minha surpresa quando eu olho para o fundo da sala e ele não está lá? Foi um momento de extrema alegria para mim. Terminou o módulo, fui procurá-lo, dei um abraço nele. Foi um momento de absoluta celebração. E, claro, não podia deixar de passar a oportunidade de agradecê-lo por ter me salvo no banheiro. Esquisitíssimo foi a reação dele. Eu não lembro de jeito nenhum disso que você está me contando do banheiro. Fui eu mesmo que fiz isso? Se eu fiz isso e não me lembro, pode ser que não foi grande coisa. Talvez por isso eu não me lembre. Não se passaram 2 anos exatamente desse dia. Chegamos ao ano de 2003, uma segunda-feira. Chego no escritório em torno de 20 para as 8. Uma pequena confusão está acontecendo em torno da mesa da secretária. Eu vou até lá, pergunto para ela o que havia acontecido, e ela me diz assim: sabe aquele cara, que é esse meu amigo do banheiro? Ele passou mal na frente da estação de trem aqui próximo. O chefe dele já correu lá. Parece que ele não está bem. E o chefe dele está pedindo para mais alguém ir lá para tomar notícias, para começar a avisar a família. Eu me ofereci para ir, peguei meu carro, fui lá. Só que quando eu cheguei lá, o carro de ambulância já estava indo embora. Como já era inútil ficar lá, retornei ao escritório. Não se passaram 40 minutos, nós recebemos a terrível notícia que ele não havia suportado a parada cardiorrespiratória e havia chegado sem vida ao hospital. Uma sensação de vazio, talvez também muito motivado por ter sido ele, me invadiu novamente, que era extremamente parecida com aquela sensação paralisante que eu senti naquele banheiro. Voltando exatamente ao dia do banheiro, no ano de 1986, vamos andar 1 ano. A gente chega em 1987. Eu já havia aprendido várias coisas, já tinha evoluído em termos de conhecimento profissional, e eu estava trabalhando numa linha que estava em expansão na capital, fazendo testes. E parte da minha atividade obrigava a fazer vários testes de madrugada. Foram entre 14 e 16 noites seguidas. Eu parecia um zumbi, porque era praticamente todo dia fazendo esses testes. Nesses testes, havia uma pessoa, um profissional, que era referência em sistema de controle de trens, que ao longo desse período de testes também estava trabalhando nessa mesma operação que eu. O objetivo dessa operação era, como a estação era intermediária na linha, normalmente o retorno do trem não é feito pelas 2 plataformas. E a operação significava automatizar o sistema para que as 2 plataformas pudessem prestar serviço. Passou os testes, foram testes bastante difíceis, e na madrugada de domingo para segunda-feira nós entregamos o sistema para o operador. E nós, que havíamos terminado o trabalho ali de madrugada, nós também íamos retornar para casa de metrô. Nós nos sentamos no banco da estação, sentei eu aqui, esse meu colega aqui, e uma senhora sentou do lado. Passou uns 3, 4 minutos, o primeiro trem chegou, abriu as portas, eu e o meu colega nos levantamos na direção do trem. E essa senhora, interpelando o meu colega, disse assim: mas esse trem também vai para o oeste? Sim, senhora, meu colega explicou. A partir de hoje, essa plataforma também vai prestar serviço. Ela, meio ressabiada, meio desconfiada, entrou no trem conosco. Né? Ela deve ter pensado assim: bom, se eles que trabalham no metrô entraram no trem, eu também vou entrar. E entrou no trem conosco. Quando a porta fechou e o trem começou a se movimentar, ela cutucou meu colega, na verdade o movimento foi esse, porque ele estava do lado, e falou assim para ele:
você sabe que horas eu vou chegar? Eu vou chegar 20 minutos antes. Eu vou tomar café. Vai ser todo dia desse jeito? Todo dia eu vou poder tomar café? Aí ele disse, sim, senhora, agora todo dia o trem vai prestar esse serviço, tal. Ela ficou super assim, animada. Ela se levantou dentro do trem, estendeu os braços. Puxa, muito obrigado por vocês terem feito isso. E ele tentando explicar, não, nós prestamos serviço para o metrô, nós não somos o metrô. Mas, enfim. Passou. Aí a gente chega no ano de 2007. Exatamente esse meu colega. Ele me diz assim, lembra aquele evento que aconteceu lá na estação do metrô? Aquilo ali é um bom motivo para você explicar para os seus pais o que você faz. Você não sempre comenta que é difícil explicar para os seus pais o que você faz? Eu fiz isso. Expliquei para o meu pai e minha mãe, mas foi inútil explicar. Estava muito abstrato. Não deu para ele entender. E aí, um ano depois, ele me indicou para um projeto bastante crítico. Ele me procurou, fizemos uma reunião de trabalho. Ele me disse assim, tem que ser você. Porque você é o mestre, você conhece toda a evolução desse sistema, você tem que trabalhar nesse projeto. Era um projeto de renovação e troca de equipamento por uma linha que estava em expansão no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E eu disse para ele, escuta, o conceito mais importante que eu sei na minha profissão foi você que me ensinou. Aí ele falou assim, releva, eu falo muita bobagem, não leva a sério. 7 anos se passaram. A gente chega no ano de 2014. Ele entrou numa briga severa com câncer. Ele ficou afastado vários meses, chegou a ficar afastado perto de 1 ano. E um dia, no condomínio onde nós trabalhávamos, eu estou caminhando para o almoço e eu cruzo com ele. Foi muito legal, muito positivo encontrá-lo novamente. Ele me disse assim, voltei a fumar. Por que você voltou a fumar? Ah, porque não tem mais jeito e voltei a fumar. Antes de ir embora, ele me disse assim, eu queria te agradecer por tudo que você fez. Por você ter passado por todos esses momentos na carreira. E você se ter tornado o profissional que você se tornou. Mais ou menos 1 ano depois, ele veio a falecer. Passou um tempo, eu comecei a trabalhar num projeto bastante crítico, onde uma grande evolução foi feita, onde o sistema de frenagem e o sistema de aceleração do trem foi afetado. E, num dos finais de semana, eu vou na casa dos meus pais, e a minha mãe diz assim, eu acho que eu entendi o que você faz. Porque o trem está freando mais macio, acelerando mais macio, e eu não caio mais dentro do carro. Eu acho que eu entendi finalmente o que você faz. Minha mãe, desta vez, ela me deu uma lição de que a engenharia pode ser gentil. O que eu quero deixar aqui para vocês, estender a mão e ser grato pelas pessoas, é um movimento que torna as conexões possíveis no micro. Tenta se lembrar de alguém que fez algo importante por você. Muito importante. Talvez essa pessoa nem lembre do que tenha feito. Hoje, exatamente por isso, eu é que estendo a mão para todos vocês. Muito obrigado.